Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com e talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Além do conteúdo em áudio, você encontra também todos os nossos programas disponíveis no formato em vídeo pelo YouTube. Vale muito a pena dar uma olhada nesse conteúdo que a gente disponibiliza por lá. E hoje falamos sobre TikTok. Qual é o futuro da plataforma e por que tá tão difícil para as grandes Big Techs replicarem o modelo do TikTok? Eles tentam de tudo ali, mas o TikTok segue, meu amigo Telmo, ele segue na vanguarda e segue ainda como único na sua, vamos dizer assim, na sua categoria específica. Para bater esse papo com a gente, estamos mais uma vez com o fera do marketing digital, José Telmo. Telmito, seja muito bem-vindo. Salve, arrobas! Estou aqui mais uma vez a convite do Bruno. Vamos papear, Bruno, sobre essa confusão que está acontecendo em cima do nosso querido TikTok. Querido seu, não é muito querido meu, não. Eu não me acerto com o TikTok, mas tudo bem, ele tem seus méritos. Agora, até para a galera que está chegando agora, se a pessoa ficou desplugada desse planeta pelos últimos 18 meses, a situação do TikTok é uma situação muito peculiar, né, porque ainda no governo Biden, primeiro assim, as primeiras tentativas de banimento do TikTok surgiram no primeiro mandato do governo Trump. Certo? E com toda aquela conversa, o TikTok, blá blá blá, que pegando dados dos americanos para fornecer para o governo chinês e tudo mais. Entrou o governo Biden e ali, entre outras coisas, o Congresso aprovou uma medida ali, uma lei, pedindo, obrigando, na verdade, a venda da porção, por assim dizer, americana do TikTok para uma empresa americana, alegando ali as questões de segurança nacional, de uso indevido de dados. Por um tempo eles tentaram costurar ali um acordo, e tinha, né, o Telmo, aquele projeto de construir alguns data centers específicos em território americano para armazenar os dados dos usuários norte-americanos do TikTok, mas isso também não foi adiante, os camaradas faziam auditoria e, no final das contas, o Congresso aprovou uma lei que forçava essa venda, ou forçaria, né, essa venda a partir, se eu não me engano, Telmo, de 19 de janeiro de 2025. O Biden sancionou a lei, malandramente, jogando a data para janeiro, porque já teria passado a eleição, e essa batata quente seria ou dele, que na época ainda era o candidato dos democratas à reeleição, ou do candidato republicano que eventualmente ganhasse a eleição. Acabou que o Joe Biden saiu até da corrida, a Kamala Harris não conseguiu segurar, Donald Trump reeleito presidente dos Estados Unidos. E aí um dos primeiros atos dele foi, peraí, né? Vamos adiar isso aqui e pensar melhor no que vamos fazer. Então o próprio Trump, que lá atrás deu início, deu start nessa conversa e todo esse papo sobre banimento, ele próprio agora não quer mais. E usou o TikTok, aliás, todos eles, né, Thelma? A despeito de terem aprovado ou não o banimento, né? Isso é uma matéria até na época do The New York Times, falando que boa parte da classe política norte-americana usava e abusava do TikTok para conversar com as suas bases. E aí, desde o início do ano, a gente tem uma situação jurídica que é bastante peculiar, porque legalmente o TikTok, por não ter vendido a sua parcela, a sua porção ali norte-americana, ele está banido. E aí, Telmo, para as Big Techs ficou uma situação, pelo menos para Apple e Google, né, detentoras ali de iOS e Android, respectivamente, ficou uma situação esquisita, porque, em tese, eles não poderiam mais disponibilizar o aplicativo nas suas lojas virtuais. E nem poderiam atualizar
Então, eu não sei se isso já foi revertido, mas durante algum momento aí nesse início de ano, os usuários também não estavam conseguindo atualizar o aplicativo. E eles mantiveram o aplicativo fora do ar, porque apesar da prorrogação de prazo dada já mais de uma vez pelo presidente Donald Trump por uma ordem executiva, ali a famosa canetada, né, Thelmo? Aquela canetada, não vai ser isso ou vai ser aquilo, mas legalmente, se elas mantiverem o aplicativo na loja de aplicativos, elas estariam infringindo a lei. E aí a preocupação dessas empresas é, numa eventual troca de governo ou troca de vamos dizer assim, de ideologia predominante ali na Casa Branca, um outro juiz poderia dizer, não, aqui ó, vocês desrespeitaram a lei durante tanto tempo, e a multa diária para manter o aplicativo disponível era bastante alta. Então ninguém está querendo segurar essa batata quente. E o Donald Trump empurrou para a primeira vez e já empurrou para frente uma segunda vez. E até agora, nada. Especula-se sobre tanta coisa, né, Thelma? Tem várias pessoas, vários bilionários aí querendo comprar, tem um grupo se formando para fazer uma oferta pelo TikTok. A China sempre colocou aí a própria ByteDance que não vão vender, não está à venda, isso está fora de questão. Mesmo que a ByteDance vendesse, parece que existe uma questão legal na China de restrição à venda de algoritmos produzidos pela indústria nacional deles. Então, assim, a gente já sabe do espetáculo político que está por trás disso, a gente sabe que toda essa questão de jogar a China como uma inimiga pública, não que ela não seja uma concorrente ali fortíssima, mas as questões de segurança nacional são muito mais para conduzir a narrativa do que de efeito prático. Existe uma questão de concorrência, sim, porque o TikTok, na verdade, é a única dessas empresas, que são empresas de mídia, no final das contas, que não tem o coração dentro do Vale do Silício, e isso incomoda e muito a eles. E aí, Thelma, naquelas poucas horas ali em que o TikTok permaneceu fora do ar nos Estados Unidos, a galera correu para um outro app que é ainda mais chinês hardcore do que o próprio TikTok, que é o Red Note, né? E aí estamos ainda no meio da confusão. E eu convidei o nosso amigo José Telmo aqui para ajudar a entender melhor a confusão e principalmente, Telmo, entender qual é a vantagem competitiva de fato do TikTok. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, quer dizer, as empresas do Vale do Silício não conseguem reproduzir o algoritmo de forma tão eficiente quanto a do TikTok. É uma questão cultural, é uma questão de marca, o que o TikTok já construiu de patrimônio de marca, de brand equity. É uma questão de quê? Ou de direcionamento, de fato, e posicionamento. Umas se comportam mais como rede social e mantém isso no seu core business, outros se comportam mais como plataforma de streaming e já passa a mirar em outros concorrentes e tirar tempo de tela, sei lá, do Netflix, por exemplo. José Telmo, por onde a gente começa, Telmo? Você que não para aí das redes sociais, Telmo. Eu acho o seguinte... O TikTok tem, né? Vamos começar aquela pergunta. O que o TikTok tem, Telmo? Cara, o TikTok, especial? Ele tem aquilo que a gente, quando a gente dá as aulas de marketing, e a gente fala tão importante de você construir uma cultura de engajamento com o teu público, o TikTok tem isso muito forte. Então, não é só uma questão de ter o algoritmo correto. Claro que isso é fundamental dentro de uma estratégia hoje em dia baseada em redes sociais, algoritmo, ferramentas online que conseguem identificar as suas características e diferenciar o Bruno do José Telmo, de quem está aqui assistindo. Mas a cultura é uma coisa que também eles não conseguem replicar. O brand equity e todo, eles não conseguem replicar isso. Então, assim, o TikTok ele foi um somatório de coisas, de diferenciais que ele conseguiu conquistar, em especial o algoritmo, né, de saber melhor integrar ou melhor ofertar conteúdo que seja do interesse de quem está assistindo, e eles conseguiram manter as pessoas ali juntas, conseguiram manter as pessoas ali dentro daquele universo. Agora, como você disse, quando as pessoas... Existe ali um filão, né? Existe uma vontade comercial de
tentar quebrar esse, entre aspas, né, nem chega a ser um monopólio, mas é uma dominância, né, da liderança, e todo mundo quer pegar os espólios dessa derrota, dessa possível derrota ou desmembramento do TikTok. Então, Google, Meta, Amazon, todo mundo está querendo pegar um pedacinho pensando assim, esse público vai migrar para mim. Sim, tem uma parte do público, agora não me lembro de cabeça, 170 milhões, alguma coisa assim, é um número bem grande de usuários nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos. Então, o pessoal está torcendo, porque isso aí significa mais cliente, mais vinda para a gente, o pessoal quer. Mas, cara, tem gente, como você falou, não querem, eles querem aquela cultura. Então, o que eles foram? Foram atrás do Red Note, que não é também, assim, vamos dizer assim, um concorrente do TikTok, mas ele tem próximo àquela cultura que a gente vê no TikTok. Vamos dizer assim, o mesmo ambiente ali, uma familiaridade, né? Uma familiaridade. É isso, eles não foram. Então, assim, quando houve a primeira ameaça, e isso a gente vai falar também, né? Vamos conversar sobre essas ameaças de Trump, esse modelo de negociação política de Trump, que ele tenta trazer do dia a dia do business dele para aplicar, e isso não tem sido muito eficaz. Mas assim, as pessoas, elas não foram para o Instagram, elas não foram para o YouTube Shorts, que são até, digamos, semelhantes. Eles foram para um outro que era até desconhecido. Sim, que era um concorrente local, era um concorrente chinês. E um concorrente local chinês, assim, que não tinha sequer projeção mundial. Eu me lembro da época quando a gente estava tendo a possibilidade de ter o Twitter bloqueado, numa das várias vezes, e aí todo mundo migrou para pro modelo indiano, foram botar lá. Você tá reticente de falar o nome da rede, Thelma? É isso? Todo mundo migrou pro Ku. É porque o Ku morreu. Acentua o último O, que aí melhora. O Ku, ele, inclusive, ele se foi, né? Ele não aguentou. Exato, tanta gente entrando nele. Você me forçou essa piada. Voltamos para a quinta série, então. Voltamos para a quinta série. O Blue Sky também foi outra. Na época, o Mastodon em sua rede federada. Então, as pessoas migraram. Eles foram para algo semelhante ao Twitter. Então, a gente, quando está muito acostumado com o ambiente, é natural o ser humano ele querer ir para ambientes que sejam próximos ou semelhantes, que mantenham um pouco daquela experiência. Ninguém foi quando teve a ameaça de vai vir o bloqueio definitivo do TikTok. Teve gente que migrou para o Instagram? Teve. Não, mas a boa parte migrou foi para o Red Note. Em massa, em peso, e vídeos de pessoas gravando, dizendo assim, gente, faça assim, faça assado, e eles sendo bem recebidos, adorando. Então, assim, se era a ideia dos políticos americanos evitar a presença chinesa, eles deram um tiro no pé, porque praticamente forçaram mais a entrada dentro da cultura chinesa. Inclusive, Thelmo, tinha uma galera aqui em sinal de protesto, isso ouvindo um podcast lá da gringa, que eles estavam fazendo o seguinte, pegavam aquele número do Social Security, que é como se fosse um CPF, e postavam no Red Note. Falavam assim, o problema é que a China está acessando meus dados, então toma aqui, meu Social Security logo de cara, e já deixa tudo registrado lá na base de dados dele, que não vai ter mais esse problema. E aí, acho que isso que você falou deixa muito claro, Thelmo, que existe uma diferença de percepção ali de como essas redes funcionam. Então o cara não quis migrar para o Instagram porque ele entende que o Instagram não consegue substituir a mesma dinâmica que o TikTok. Da mesma forma que ele não migra para o YouTube Shorts. Não, a preocupação com os dados o espetáculo político, né, Thelmo? Porque se houvesse de fato uma preocupação com os dados, a coisa seria outra, né? Na cabeça porque a gente está falando de millennials. Pessoal de milênios e geração Z. Eles sabem, aqui fora questões políticas e tal, a geração milênio e Z entende que é um esquema de troca, ou pelo menos tem ciência disso, de que para eu poder usar a rede social, parte das minhas informações, elas vão circular. Então, a gente que é
já a geração X, a gente é um pouco antes do milênio, a gente sempre teve uma coisa, quando veio o surgimento da rede social, de questionar a acessibilidade, privacidade. A gente puxa muito isso. As gerações mais novas entendem que a privacidade precisa ser reduzida, não totalmente cedida também, eles não são também assim, mas que existe uma troca, um esquema de troca. Tanto que você citou agora a história do Seguridade Social lá, americana, lá, que o pessoal postando. Então, assim, parte do público entende que, cara, faz parte isso, faz parte, não é preocupação, é preocupação política, e aí conceitos, efeitos americanos e tal ali, de soberania, mas o público eles querem usar a ferramenta, a plataforma. E sabes, como eu estava falando, né? Se a questão fosse com proteção a dados, a coisa seria muito diferente, as medidas seriam outras, né? E não é o caso. Já pensou se o Putin lança uma rede social que é envolvente e os americanos querem? Ele não precisa lançar uma bomba. Tem até um bom nome, Perestroika. Perestroika. É só ele. Não tem o Red Note e o outro. Sei lá. Se ele pega uma rede social e bomba, literalmente, a ponto dos americanos quererem usar muito, pronto, aí não precisa explodir, invadir, nem nada. É cultura. É cultura. O maior caminho, depois de Guerra Fria, falando essas coisas, mas a melhor solução em relacionamento entre países é a sua divulgação cultural. Não à toa, a Coreia ela começou a investir pesado na cultura, principalmente na exportação da sua cultura, tanto que hoje nós temos os K-pop, K-drama, várias coisas relacionadas à Coreia, e que isso aumenta a visibilidade mundial em cima dela. O que a China está fazendo é a mesma coisa, está seguindo a cartilha que vários países, Japão, Coreia e outros, próprios Estados Unidos, com Hollywood há décadas, a Europa, ele está exportando cultura. E aí, nesse exportar cultura, ela é muito melhor aceita por todo mundo. Só que os Estados Unidos não quer isso. E você não acha também que é até uma acusação injusta, Thelmo? Porque uma coisa, a política cultural lá da Coreia do Sul, de fato, muito efetiva nos últimos anos aí, e espalhou produções coreanas e um pouco da visão coreana do mundo para todos os lados. Outra coisa é o TikTok, onde, por exemplo, aqui, se você abrir uma conta, um perfil aqui no Brasil, você vai ver todo tipo de idiotice, porcalhonice brasileira, ou muito americana, porque a gente consome muito que vem da América do Norte. E da mesma forma, eu não acho que o camarada cria uma conta lá nos Estados Unidos e ele fica vendo conteúdo chinês, ele não fica vendo. Ele fica vendo as palhaçadas norte-americanas e toda aquela lixarada que eles sabem produzir como ninguém, assim, o espetáculo lixoso, que é quase que um dom natural que eles têm, né? O algoritmo ele vai considerar o seu círculo de amizades, a sua proximidade. São milhares de fatores, pessoal que está assistindo. São milhares de fatores. Todo algoritmo, independente da sua qualidade, ele vai considerar 500 fatores de proximidade, tempo, horário, cidade onde você se encontra, a sua navegação de pessoas semelhantes a você, e ele vai montar uma espécie de curadoria e vai ofertar. Então, como disse o Bruno, provavelmente a gente vai ver muito mais por questões culturais, muito mais coisas próximas a gente e, eventualmente, coisas estrangeiras. Sim. Ô, Thelmo, uma coisa que eu estava ouvindo esses dias, uma das hipóteses, né, a respeito dessa disputa comercial entre grandes big techs e o TikTok, é que tudo que eles construíram que se assemelha aos TikTok ainda segue uma dinâmica de rede social. Então, você pensar no Instagram lá com seus vídeos curtos, os Reels, né, e os Stories, ali existe ainda uma dinâmica de rede social. Você pensar o próprio YouTube e também é pensado numa dinâmica de rede social. E o TikTok, ao contrário, não seria pensado numa dinâmica de rede social. Então você não precisa necessariamente seguir ninguém, você não vai adicionar seus amigos, e você vai simplesmente começar a consumir conteúdo e ele vai entendendo. Você acha que isso pode estar por trás também dessa eventual
vantagem competitiva do TikTok, deles entenderem a plataforma ali, o próprio business, não como uma rede social, embora todo mundo enquadre o TikTok na categoria rede social. Mas na prática, você tá muito mais numa plataforma ali de consumo de conteúdo, né? Eles pegaram o que o YouTube fez de melhor e elevaram o nível. Então, assim, se você botar um lado a lado, conceitualmente, ele é um YouTube. Você tem o seu perfil, você pode seguir pessoas. Isso é uma coisa que o YouTube, tempos depois, foi que fortaleceu, porque o YouTube não tinha muito. Você seguia os canais, mas não necessariamente você era o perfil, mas parece uma coisa meio estranha assim no YouTube, mas o YouTube ele não tinha isso muito forte. E o TikTok, ele criou isso forte pra caramba. Aliou junto com a sua possibilidade de um algoritmo de te entregar uma coisa perfeita, mas ele sempre estimulou o consumo, tanto que ele tem abas. Uma Sim. coisa que não tem muito no YouTube, você teria que ir nas inscrições. Seria Sim. o For You é como se fosse a página do YouTube, vamos adaptar aqui do TikTok. O For You é o que o algoritmo está trazendo para você na sua primeira página do YouTube. Você vai vendo, clicando. E o teu específico é quando você vai lá nas inscrições. Aí você, quero ver só de quem eu estou inscrito. Ô, Telmo, você acha também que a própria ideia original do YouTube estava muito mais para um Fotolog ou para um Flickr, só que para vídeo, do que de fato uma rede social ou até plataforma de streaming, porque nem tinha esse conceito tão forte naquela época, né? Então acho que o YouTube nasce muito mais para ser um Fotolog ou um Flickr, só que com vídeo, um blog em vídeo, um vlog, né? O YouTube, a genética dele, o gene original dele, era ele ser um suporte para você poder enviar vídeo para as pessoas sem ter que anexar no e-mail. Na época, crianças, que tudo era muito difícil de mandar, tudo era pesado. Então, você hospedava o vídeo em um lugar e dizia, vem assistir meu vídeo. Então, ele era um apoio a envio de vídeo. Ele migrou para se tornar tipo um hub onde as pessoas vêm consumir. Então, é uma solução como aqui para a gente, né? Para botar o vídeo à disposição para todo mundo e tal. Então, ele é realmente um suporte importante para disseminar cultura. Ele é fantástico. O seu consumo não difere muito do que a gente estava acostumado a ir nos streamings. Antes mesmo do streaming, já tinha o YouTube. Então, a cultura de consumo por streaming, o YouTube ajudou muito nesse ponto. Mas como rede social, ele sempre foi carente disso. Ele nunca conseguiu criar essa identidade. Aquilo que a gente tá dizendo muito que o TikTok está fazendo bem pra caramba, de construir uma identidade melhor de consumo para os seus usuários. Legal. A gente estava falando aqui, recordando, né, Thelma, antes de começar a gravar, de uma investida que a Meta fez lá atrás, quando ainda se chamava Facebook, né, com o IGTV. E que o IGTV tentou ser uma espécie de YouTube, porém para vídeos na vertical. E a coisa foi um tremendo fiasco. Em pouquíssimo tempo, a iniciativa foi descontinuada. Na tua visão, o TikTok é simplesmente o camarada que chegou no momento certo, aquele cara que estava no lugar certo na hora certa, e aí ele pegou um público que estava talvez amadurecido e interessado naquele formato, ele pegou um momento em que o mobile já estava mais consolidado, talvez, ou de fato a proposta, na minha visão, assim, a proposta do IGTV era tentar fazer um YouTube na vertical. E aí, né, a coisa não funciona, porque a estética do vídeo na horizontal é o que está consagrado já, por isso as nossas TVs estão todas na horizontal e não na vertical. Inclusive teve um fabricante... Por pouco tempo. Não, para, Thelma. Porque teve um fabricante já, eu não sei se é Samsung ou LG, que lançou uma TV que ficava na vertical. E é óbvio que o programador já vira o monitor, né? Quem trabalha com programação, sim, mas aí já tem uma virada de tela. Mas aí para algumas demandas específicas, né, cara? O cara não vai consumir um vídeo, um filme na TV da sala, ou vai ver um programa com a TV na vertical, né? Então, assim, acho que
talvez o erro tenha sido não entender que o vídeo na vertical, ele tem uma dinâmica específica e ele talvez seja próprio, de fato, para o mobile, né? Para você consumir ali pequenas coisas enquanto está na rua. Hoje nem mais tão pequenas assim, né? Porque você permite vídeos de maior duração. Mas ele começou com vídeos curtos também. Ele soube explorar muito o TikTok. Nesse início, ele começou com vídeos curtos. Vem desde o Vine, se a gente for voltar no tempo, puxar pela memória. Vine, O Vine foi um dos primeiros e todo mundo falava, eram 6 segundos. Eram vídeos de 6 segundos e a gente, como é que vai produzir conteúdo? E grandes, vamos dizer assim, youtubers de hoje começaram fazendo vídeos curtos de 6 segundos. E essa experiência, quando começou o TikTok, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que eram 10 segundos, se eu não me engano, os primeiros vídeos. E era tudo negócio de música, né? Aquele negócio de brincar com uma música. Era um dance. Porque você pode comunicar em 10 segundos, né? Então era... Mas assim, isso também, gente, para quem estuda criatividade, publicidade e tudo, é justamente na limitação onde as ideias brotam, assim, as oportunidades brotam pra caramba. Tem um criador até hoje que ele tá muito grande agora, o Zachary. Ele fazia efeitos que ele enganava o olhar, faziam ilusões de ótica com um pouco de computação para parecer que as coisas não eram exatamente o que estavam parecendo. Ele entrava no carro, daqui a pouco vinha a mão, puxava e o carro era um carro de brinquedo. Então, e hoje ele já está nos vídeos de mais de 1 minuto, né? Mas tudo começou com 10 segundos, com poucos segundos, e foi gradativamente crescendo. Como a gente falou que o TikTok está aproveitando o máximo do YouTube como cultura, você tem à disposição vídeos na horizontal, em que justamente tem lá até a opção no TikTok, assim, de botar vem tela cheia, e ela gira. Ou algumas situações, Bruno, em que o próprio criador de conteúdo faz o vídeo na vertical e ele instrui quem está assistindo a girar a tela para poder melhor aproveitar. Então, assim, existe aí uma cultura que foi além do YouTube, entende a importância do que você trouxe de horizontal e vertical e entende essa interação que o público acaba até aproveitando como brincadeira. Teve um vídeo que a pessoa via como se fosse um avião, e aí você tinha a experiência de ter que ficar girando o celular, você girar o celular, para dar a sensação de, caramba, estou pilotando o avião, estou viajando com o avião. Essas interações inteligentes surgem da limitação, que é uma parada muito inteligente. Legal. E como a gente tá falando, né, eles não tentaram ser o YouTube, mas eles criaram uma própria mecânica ali. Hoje incorporaram algumas coisas do YouTube, no sentido de repente, trazer mais público e trazer mais conteúdo também, que pudesse ser abraçado ali pela plataforma, mas eles em nenhum momento tentaram ser o YouTube, ou tentaram fazer, não, agora tu vai assistir tudo na vertical, porque o mundo agora vai ser na vertical, que é um pouco que o IGTV talvez tenha tentado fazer lá atrás, e tentar impor e não conseguiu. E aí eles conseguiram, eles até aproveitando sua fala, eles conseguiram ir onde o IGTV falhou, eles conseguiram aprender com os erros, talvez, do IGTV, do YouTube, dos concorrentes, e fizeram algo melhor. Então, assim, o mérito do TikTok não é só, principalmente, mas não é só o algoritmo, mas é o algoritmo junto com toda essa cultura e que você vê a todo momento ele evoluindo. E detalhe, tem uma outra coisa que é importante a gente tomar em conta com relação o banimento do TikTok, é que existe nos Estados Unidos o TikTok Shopping. Ou seja, tem muita venda acontecendo pelo TikTok. Então, bem isso lembrado, também é uma coisa que também está deixando o pessoal lá de orelha em pé. Inclusive, para quem acompanha aí o Up to Date, que eu tô devendo, né, a retomada do Up to Date, mas o TikTok Shop ano passado fez inclusive uma ação semelhante ali ao Prime Day da Amazon. Tentou competir ali com o Prime Day. Então eu não tenho números aqui agora em mãos, mas eles já movimentam bastante coisa. Os e-commerce chineses, de maneira geral, já movimentam bastante coisa em mercado norte-americano. Tanto é que a Amazon lançou também uma iniciativa de e-commerce de baixo custo, que é o Amazon House, se eu não estou enganado. Não me parece estar dando muito certo, porque não é muito falado,
Então parece que é uma tentativa, assim, mas a coisa ainda está muito no campo da tentativa mesmo, e Temu, Shopee, tem uma participação, Temu principalmente, que ainda não chegou com tudo aqui no Brasil, mas Temu tem uma participação, tanto é que foi um dos maiores anunciantes. Foi um dos maiores anunciantes no ano passado ou no ano retrasado no mercado norte-americano. Então você vê como é que os camaradas estão botando dinheiro, né? Então isso certamente também é outra preocupação. O que você estava comentando, fiz uma pesquisinha rápida, em 2024 o TikTok fez o Deal for Your Days, que foi uma campanha que aconteceu pouco antes do Amazon Prime Day, que já é conhecido, ele vem com a ideia de esgotar. Se eu já vou gastar num, aí não gasta no outro. Então, assim, é isso. Não é gente, não é a questão os dados americanos estão sendo... É comércio, gente. É comércio, é atenção e comércio que está por trás de tudo isso. Thelmito, para a gente caminhar para o encerramento, você acha que o TikTok, independente das decisões que vão ser tomadas daqui para frente no governo norte-americano, eu acredito que no final das contas não vai ser banido coisa nenhuma, né? De certa forma, isso pode até ter sido pensado ou usado para tentar impor ali algumas questões comerciais e usar isso como negociação, mas acho que no final das contas não vai ter banimento nenhum, pelo menos é o que tudo indica, mas como eu disse, é uma situação muito peculiar, né? Uma situação sui generis, né, o Thelmo? Tem uma diferençazinha ali. Desculpa, pode falar. Eu ia te perguntar se você acha que o TikTok ele se mantém para o futuro, se ele é uma plataforma muito geracional e que de repente a gente, mais aqui 2, 3 anos, a gente vai ter uma nova geração que de repente vai para um outro caminho, vai para um outro tipo de conteúdo, para um outro tipo de interação ali social nas plataformas digitais, porque eu acho também que o TikTok, justamente por ele ser muito particular, ele acaba ficando preso a um determinado momento, a um determinado contexto histórico, né? Diferente de outras coisas que não tem toda essa, vamos dizer assim, essa vibração por ser algo muito específico, mas também são mais genéricas e aí a coisa perdura também por mais tempo. Você toda acha rede social é geracional. Toda geração, toda rede social, ela é geracional, por definição. Por quê? Porque o público que faz parte dela é a que estende a sua vida. Então, dentro de uma obsolescência, dentro de um ciclo de vida que a gente estuda lá em marketing, né, a gente está sempre tentando evitar o declínio da marca, de qualquer produto, gente. Então, o que acontece é que a gente tenta artificialmente, já que não são coisas vivas, né, mas a rede social é composta de pessoas, a gente tenta estender a sua existência. Muitos dos meus alunos, muitas das pessoas que eu acompanho, mal falam de Facebook, mas ele existe, ele está ali. Mesmo que ele tenha silenciado um pouco ou diminuído, ele ainda tem o seu potencial, tem o seu público, tem o seu segmento. TikTok, ele também passa por isso. Em algum momento, ele vai envelhecer pelo seu público. Se souberem evitar trabalhar a sua obsolescência, o seu declínio, assim como o YouTube, talvez ele consiga permanecer por muito mais gerações e muito mais décadas. Isso é uma coisa para se ver. Agora, com certeza, Bruno, vai surgir uma outra rede social em algum momento em que os jovens, os mais jovens, vão dizer assim: eu não quero fazer parte dessa coisa velha de TikTok. Vai acontecer isso, é natural, gente, é natural. E aí vai surgir uma rede social, por pior que seja, por melhor que seja, que vai ter aderência. Então, assim, não que o TikTok vai ser rei para sempre, mas também ele não vai sumir. O que eu vejo ele vai ser bloqueado, eu acho meio difícil, porque existem outros fatores por trás, como a gente aqui está debatendo, que não é só a questão de segurança nacional americana, ela está com rótulo de segurança nacional, mas por trás existe uma campanha comercial muito pesada, porque como está acontecendo o tarifaço do Trump, e aí os países, em especial a China, estão se adaptando, fazendo o quê? Eu não posso comprar soja dos Estados Unidos, vou comprar do Brasil.
vou comprar de não sei quem, vou exportar para outro. Então, comercialmente, a balança se ajusta, a balança comercial se ajusta, mas consumo não é tão simples. Não dá para simplesmente abrir mão do mercado americano de consumo do vídeo do TikTok e dizer assim, agora eu vou focar na Europa, agora eu vou focar na América Latina. Não é a mesma coisa. Aí que está o ponto do TikTok, diferente das questões de exportação e importação de bens e serviços. Ele, como serviço de rede social, vai acontecer provavelmente muitas adaptações. Eu Zé Telmo, acho que o Trump vai dar para trás, vai desistir, vai declinar, ou vai gerar um atrito interno com o governo, com o Senado e o Congresso americano, e vai postergar por mais um tempo. Talvez ele não queira ser o responsável direto por desagradar um público jovem, que o Trump mesmo já falou, inclusive na hora da prorrogação, ia acontecer no dia da posse do presidente Trump. Então foi naquele dia o Trump disse, não pode acabar no meu dia. E aí as pessoas continuaram no TikTok no dia da posse dele. Provavelmente ele vai jogar isso mais para frente, mais para frente, mais para frente. E o TikTok não vai nunca... Eu acho que o TikTok não vai tão cedo ser banido. Tão cedo. Mas também a China não vai vender. A China não vai vender para ninguém. E vão ficar nesse impasse. Permaneceremos nesse impasse jurídico/político, Telmo, por mais algum tempo. Muito bem, meu querido Telmo, quero te agradecer por mais essa participação aqui no Talk to Biz, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Agradeço a oportunidade. Sempre que precisar para conversar com você e com o pessoal aqui que está assistindo, estou à disposição. É isso, meu abraço para o meu querido José Telmo e meu agradecimento a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Talk to Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. Quero aproveitar e deixar um convite aqui, Telmo, porque a gente falou do IGTV, eu estava resgatando um artigo que eu escrevi, acho que lá em 2017 ou 2018. Olha. Quando o IGTV foi lançado, eu já criticando, achando que a coisa não iria para frente. Né? E aí eu repostei esse artigo. O nosso blog, o blog do Talk to Biz, agora está no Substack. O link está aqui no vídeo, passando na tela, e também no nosso site você consegue assinar lá a nossa newsletter para acompanhar as publicações de artigo. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço, valeu!